Hoje nós vamos dar continuidade aqui aos estudos dos sólidos geométricos. Veremos as pirâmides e os prismas, ok? Então aqui, ó, nós temos um exemplo, né, de pirâmide, que é a pirâmide do Egito, muito famosa, né, na história antiga, e um chocolate, o alpino. Esse prisma, essa caixinha tem a forma de um prisma, né? E até lembra um lápis também, tem um lápis que é assim também, né? Aí nós vamos ver, né, que a pirâmide ela é uma figura geométrica espacial, mais precisamente um poliedro. Ela é composta por uma base e vértices. Sua base pode ser triangular, pentagonal, quadrada, retangular e paralelogramo. Então, a pirâmide, o seu nome depende da base dela, aqui, ó, por exemplo, tá? Aqui é a base da pirâmide, onde nós apoiamos a pirâmide na superfície, ok? Então, por exemplo, essa pirâmide tem uma base quadrada, ela é uma pirâmide quadrangular. Essa pirâmide, ela tem uma base triangular. Então, ela tem uma base, tem 3 lados, então o nome dela é pirâmide triangular, ok? Essa daqui, a base dela, ela tem 5 lados, então ela é uma pirâmide pentagonal. E essa daqui, ela tem 6 lados, então ela é uma pirâmide hexagonal, ok? Uma das faces da pirâmide é chamada de base, que é essa daqui, ó. Então ela tem, no caso dessa aqui, a quadrangular, que peguei como exemplo, ela tem, lembra que nós vimos no vídeo anterior sobre vértices, arestas e faces? Então vamos relembrar, ó. Essa pirâmide aqui, os vértices dela são as pontas, então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 vértices, ok? 5 pontas. O que são esses vértices? São as ligações dessas arestas. O que são arestas? As linhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arestas. Então, eu tenho 8 linhas retas e na junção dessas linhas, onde elas se encontram, eu tenho o vértice, né? E os lados dela, que é toda essa superfície aqui, nós chamamos de face, ok? Então, no caso dessa pirâmide, eu tenho uma, lá atrás eu tenho 2, aqui desse lado eu tenho 3, né? Aqui na frente eu tenho 4 e mais a base aqui embaixo eu tenho 5 faces, tá? A base ela também é uma face. Então eu tenho 4 lados mais uma base, eu tenho 5 faces, ok? Aqui nós temos algumas regularidades das pirâmides, conforme eu disse, em todas as pirâmides o número de vértices é igual ao número de faces. Então, assim, se eu tenho 5 vértices, no caso do triângulo aqui, eu tenho 4 vértices, né? Se eu tenho 4 vértices, que são as pontinhas, eu vou ter também 4 faces. 4 faces, 4 vértices. No caso aqui da pirâmide quadrangular, né, que a base é quadrada, se eu tenho 5 faces, eu vou ter 5 vértices. Vamos ver? Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5 vértices, que são as pontinhas, eu tenho um lá atrás. Então, se eu tenho 5 vértices, eu tenho 5 lados também, e assim por diante. Depois nós temos os prismas. Prisma é um poliedro com 2 faces iguais e paralelas. As demais faces, as faces laterais, são sempre retangulares. Então, lembra que a gente viu poliedros e corpos redondos? Né? Os corpos redondos são aquelas figuras que têm curvas, que rolam, né? Já os poliedros, eles são formados por linhas retas, né? Que no caso a gente viu já o cubo, a pirâmide, agora o prisma, né?
Então, quando a gente falar em poliedros, a gente lembra sempre de um sólido geométrico com linhas retas, tá? Difícil de falar aqui, parece um trava-língua. Aqui no caso, né, ele está falando que o prisma é um poliedro com duas faces iguais e paralelas, que são as bases, ó. Então, aqui pode ser uma base e aqui também é uma base. Base é onde a gente apoia, né, na superfície. Então, elas são paralelas porque uma está aqui rente à outra, tá bom? Então, aqui também a mesma coisa, tá? E as demais faces, as laterais, que são essas aqui, ó, tem uma desse lado e uma aqui na frente, né? Elas são sempre retangulares. Então, em todos os prismas serão da mesma forma, tá? Assim como as pirâmides, os prismas dependem de suas bases para serem nomeadas. Então, assim como as pirâmides, nós já vimos, né? Que se tem 3 lados, no caso, é um prisma triangular. Se tem 4 lados, ó, 1, 2, 3, 4, é um prisma quadrangular. 5 lados, prisma pentagonal. Nós vimos que na pirâmide é a mesma coisa, então depende do número de lados para as figuras serem nomeadas, ok? Aí nós temos aqui os vértices nos prismas, tem algumas regularidades, né? Nos prismas e nas pirâmides. O vértices, como eu já disse, são a junção, né, das arestas, são essas pontinhas. Então, nos prismas, há o dobro do número de vértices do polígono da base. O que é isso? Por exemplo, aqui, ó, essa base aqui, ela é um polígono, só ela sozinha é um polígono. Lembra que eu falei dos polígonos no outro vídeo, né? Polígono, ele é só uma figura plana, ele não é uma figura sólida que ocupa lugar no espaço, né? É como eu falar, por exemplo, aqui é só um triângulo, ó, né? É plano, então ele se chama polígono. Então, se aqui ele está falando assim, que o número de vértices é o dobro do número da base. Então, se aqui eu tenho 3, ó, 1, 2, 3, aqui em cima eu também tenho 3, ó, 1, 2, 3. Então, são 6. 6 é o dobro de 3. Então, é muito fácil de contar os vértices de um prisma. Se aqui fosse 4, né, então o total seria 8. Se aqui fosse 5 lados, o total seria 10 vértices, e assim por diante. Já na pirâmide, então, só retomando aqui, né, a diferença entre a pirâmide e o prisma, ó, ela tem duas bases, ó, em cima e embaixo. A pirâmide tem uma base só, né, e um vértice que se encontram lá todas as arestas, né, lá em cima. A pirâmide, né, o número de vértices da pirâmide é o número de vértices da base mais 1. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, mais um vértice lá em cima, 5, tá? Então, sempre que eu for contar, se aqui fosse 6, meu total de vértices seria 7 por conta da ponta, que é mais 1, ok? As faces nos prismas, que são sólidos com duas bases iguais, nós já vimos isso, né? Ó, uma base igual, outra base igual. Há o número de faces laterais mais 2. Então, assim, ó, se eu tenho a face, essas são as laterais, ó. Uma face, duas faces aqui do outro lado, e aqui na frente uma outra face. Então, eu tenho 3 faces laterais mais 2, que são as bases, ó. 3, então 4, mais aqui embaixo 5, tá? E nas pirâmides, o número de faces laterais mais 1, é o número de faces laterais mais 1, que é a base.
Então, nas pirâmides eu tenho o número de faces laterais, que no caso aqui, faces são os lados, lembra? Ó, eu tenho aqui do lado, uma face, duas lá atrás, ó, duas faces, tá? Aqui atrás, aqui do lado, 3 faces, aqui na frente, 4, estou falando das faces, não estou falando das linhas, tá? Todo esse preenchimento aqui é um lado, uma face. Então, eu tenho 4 lados, né, ou faces, mais a base, aqui embaixo, ó, onde eu apoio 5 faces, ok? E o número de arestas nos prismas, né, que são sólidos com duas bases iguais, o número de arestas é igual ao triplo do número de lados da base. O triplo do número de lados da base. Então, se eu tenho aqui na base, ó, 1, 2, 3 arestas, né, que são essas linhas, ó, eu vou ter o triplo, nele todo eu vou ter o triplo, então eu vou ter 9, contando todas as linhas eu vou ter 9. Então, sempre eu conto a base, né, e aí eu vejo qual é o triplo desse número. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, o triplo desse número é 9. Será que tem 9 arestas mesmo? Vamos ver? Ó, então, 3, né, já contamos 1, 2, 3, aqui em cima tem mais 4, 5, 6, 7, 8, 9, então eu tenho 10 arestas, então essa é uma regularidade. Então eu conto a base, né, e faço o triplo, e eu vou ter o total de número de arestas, ok? Já no triângulo, o número de arestas é igual ao dobro do número de lados da base. Então, se aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 arestas, qual que é o dobro de 4? É 8. Então, eu vou ter 8 arestas, ó. 1, 2, 3, 4. 4 arestas, então 4 mais 4, 8. Então, sempre eu conto a base. Se a base fosse 3, o dobro de 3 seria 6, ok? Então, eu teria 6 arestas no total. Eu sempre faço essa conta para saber o total. Então, eu já conto a base. Aqui no caso da pirâmide, ou do prisma, eu conto a base. A base é 3, aqui, né? 3 arestas. Então, o total de arestas de toda a figura vai ser o triplo, vai ser 9. Aqui no caso da pirâmide, né, a minha base tem 4 arestas, o dobro de 4 é 8. Então, o total de arestas desta figura será 8, ok? E foi isso. Agora, vocês vão fazer as atividades, né, lá do EMAI, da página 43, 44, 45, 46. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, ok? Tenham um ótimo dia e bons estudos para vocês.